Quando a morte é apenas o começo para algo assustador. Esse vai ser um livro interessante para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder conversar sobre, já que a própria sinopse não entregou muito, não entregou a verdadeira essência da história. Mas, embora o slogan que eu citei no começo da resenha parece aquele clichê hollywoodiano, a história resgata uma recontagem das melhores lendas do folclore brasileiro. Antes de entrar em detalhes da história e crítica desse livro, vou deixar rodando aqui algumas imagens dessa edição. Vai pra mim, a capa não entrega nada da história. A sinopse atrás, muito menos, foi uma sinopse bem subjetiva. Em alguns vídeos aqui do canal eu já tinha comentado que eu queria encontrar elementos da cultura brasileira, que foi o caso que eu encontrei nesse livro aqui. E até por isso foi uma surpresa pegar isso em um livro de literatura contemporânea, já que eu peguei o livro às cegas e eu não fazia ideia do que eu ia encontrar aqui nesse livro. Por dentro, assim como os outros livros que eu tenho da mesma editora, que é a Faro, tem uma ótima edição gráfica, e eu adoro esses detalhes, como a contracapa, algumas ilustrações e até mesmo a formatação dos capítulos, como vocês estão vendo. A diagramação é padrão da editora, nada a comentar, para mim tá ok. Então, estamos aqui, final do século XVIII, Brasil colônia, uma verdadeira desgraça, né? Aqui no Brasil, a escravidão está longe do fim. Na fazenda Capela, os peões vigiavam os escravos lavrando canavial. Eles não podiam dialogar no seu idioma de origem, porque os brancos consideravam seu idioma rústico e gutural. E eles também não podiam cultuar suas religiões, porque eram interpretados como um festejo de idolatria ao diabo. Aí eu faço uma pausa aqui, né, pra citar o livro da história da bruxaria. A caça às bruxas tinha acabado já fazia algum tempo, mas você percebe aí alguns resquícios dessa ignorância. Até que, e sempre que a gente fala até que, é onde a história realmente começa. É onde ou vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. Essa resenha eu vou ensinando os personagens aos poucos, conforme for haver necessidade, e não respeito necessariamente a ordem que eles foram sendo inseridos no livro, ok? A fazenda adquire alguns escravos novos, né? Sangue novo para poder correr naqueles canaviais. Dentre eles, Sábula, um jovem bem apegado à liberdade que não está disposto a se curvar ao chicote. E para resumir, ele tem algumas intrigas com o filho do dono da fazenda, que é um carrasco, tá? O pai e o filho é carrasco, os dois, ok? E o Sábula, ansioso pela liberdade, ele encontra alguém disposto a ajudar ele, né? Um escravo misterioso, que eu não vou descrever ele aqui, tá? Vai ficar para a leitura de vocês. Quando vocês for ler, vocês vão ter experiência de conhecer ele, tá? Ele realmente cumpre o propósito dele de ajudar o Sábula a escapar da senzala. Mas como é de se esperar, está na sinopse do livro, é a ideia geral do livro, ele vai encontrar a morte nessa fuga, certo? Ele vai encontrar morte. E eu não vou dizer como que ele vai encontrar morte, tá? Vocês vão ter que ler para saber. E é nesse ponto que o autor começa a explorar o que se denomina como gore. Pô, o cara morre de uma forma horrível, seu corpo não é tragado pela terra e ressurge como uma fome de vingança, mano. Eu faço uma referência a Incidente Antares pela sutil semelhança dos acontecimentos e, perante o impossível, a sugestão de uma alucinação coletiva. Porque como você reagiria se soubesse que aquele negro que esfolaram, decapitaram a perna e mataram, ressuscitou? Afinal, não foi só uma pessoa que alegou isso, né? Então, realmente, né? Eu também iria falar, pô, vocês estão loucos, mano. Vocês fumaram aí alguma coisa estragada, beberam, vocês alucinaram aí, tão doido. E é nesse exato ponto que eu paro a resenha, no ponto em que os caras de Capela clamam pela sua vingança. Agora a minha opinião. Eu sei que vocês têm a minha opinião. Para começar, eu gostei da ambientação da história. Quando o autor inseriu na história Senhores do Engenho, ele não criou especificamente um fundo genérico. Ele explorou até alguns elementos externos, como a Revolução Haitiana, para explicar a demanda de açúcar e fazer uma referência de como a fazenda poderia se posicionar politicamente. Sobre a abordagem religiosa, teve uma introdução interessante, especificamente sobre as religiões africanas, mas parou por aí também. O autor não se aprofundou, o que não é um ponto negativo, tão pouco positivo. Eu acho que só diz respeito às minhas expectativas, que eu gostaria que tivesse um pouco mais, mas na verdade eu teria adorado se o autor tivesse explorado mais isso. E é claro, existem alguns personagens importantes que eu não citei aqui na resenha, ok? Porque, abre aspas aí, não faz necessariamente parte do horror. E essa não faz parte do horror, é uma classificação minha, só para eu poder desmembrar esses dois personagens em duas linhas diferentes. Vocês vão entender por que agora. De um lado a gente tem o Sábula, tem o Senhor do Engenho, tem seu filho, tem os peões e toda a sociedade hipócrita. Essa é uma linha, ok? E na outra linha a gente tem uma escrava, especificamente, e outro filho do Senhor do Engenho. Esse não se tem até agora, ele não compartilha das mesmas ideias do pai. Em outras palavras, ele foi salvo pela educação. A educação salva vidas. E esses dois últimos aí, a escrava e o
filhos do Senhor do Engenho, eles se servem do amor platônico. A primeira linha que explora o horror da escravidão e o horror sobrenatural, eu adorei, cara. Eu queria ver o circo pegar fogo, eu queria que... Mas a segunda linha que explora o romance, esse amor platônico, eu não curti, porque, pô, na terceira vez que eles estavam se encontrando, já estavam se atacando, mano. Eu não achei coerente, não achei justificado, levando em consideração as posições sociais do período. Por mais sensato que fosse, no caso, o filho do Senhor do Engenho e a escrava. No geral, foi uma ótima leitura, com certeza vale pelo menos 4 estrelas o livro, certo? Por toda a ambientação, como eu citei no começo das minhas opiniões aqui, a história. E é claro que eu quero ler mais do autor. Eu já li Voz do Joelma, foi uma experiência bem legal de leitura dele. Eu li o livro em um dia, inclusive, na época. E, bom, é isso. Aguardemos aí um próximo contato, uma próxima oportunidade de ler algo dele. Se você estava ligado na resenha, se você prestou atenção, você percebeu quais elementos do folclore brasileiro vai ser abordado aqui, acho que ficou bem claro. Não dei spoiler, tá? Eu não dei spoiler, mas... Bom, eu espero que vocês tenham captado aí, né? Eu acho que pode até animar vocês para poder ler esse livro. Eu não acho correto eu dar essa informação, mas, pô, eu tenho certeza que se vocês souberem o que se vocês deduziram aí, vocês vão querer e vão ficar curiosos para ler. Porque é interessante a forma como... cada pessoa adapta de uma forma diferente ao folclore brasileiro, né? Já que, assim como os druidas, né, o conhecimento vai de boca em boca e de ouvido em ouvido, né? Chegou lá nos ouvidos do Marcos de Brito e ele realmente fez um trabalho sensacional com isso. Então é isso. A Glaucia vai deixar o link de compra aí para esse livro se vocês quiserem comprar, tá? Vocês comprando, vocês ajudam no crescimento do canal. O objetivo agora é comprar um computador para me editar vídeos, porque esse computador meu aqui tá umas... vontade de tacar isso aqui longe, mano. Tá ruim, viu? E assim, se eu passar menos tempo editando vídeos, eu talvez consiga ter produzir mais conteúdo, né? E é isso, galera. Falou!